Provérbios 28:13 fala: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem, nós vivemos dias em que muitos preferem maquiar o pecado do que confessá-lo. Há uma tentativa de manter uma aparência de santidade quando o coração está em ruínas. Mas o pecado encoberto não desaparece, ele apodrece por dentro. Deus não se impressiona com performances religiosas, ele vê o íntimo. O encobrimento pode até funcionar diante dos homens, mas jamais funcionará diante de Deus que tudo vê. A cura começa na confissão, a libertação começa na verdade, e onde há arrependimento sincero, há graça abundante. Não esconda o que Cristo pode perdoar, não disfarce o que o Espírito pode transformar. E acima de tudo, saiba que o pecado ele deve ser confessado para purificar a igreja. Uma igreja que esconde os pecados de seus obreiros é uma igreja fadada ao fracasso espiritual. Não estou falando para pegar e expor publicamente o obreiro ou a pessoa que cometeu o pecado. O que eu estou falando é: essa pessoa deve ser tratada no íntimo, no particular, junto com seu pastor ou com seus grupos de pastores. Ela deve ser tratada, deve ser discipulada e deve, acima de tudo, ser ensinada a cumprir os preceitos bíblicos, aqueles preceitos ensinados por Jesus Cristo. Agora, no caso de ser um obreiro, um pastor, um cooperador de igreja, alguém que está fazendo um serviço para a obra do Senhor, essa pessoa deve ser retirada do serviço imediatamente, deve ser colocada de banco, que nem eu falei, não para expor, mas ela deve ser retirada dos afazeres congregacionais e tratada no particular também. Por que isso? Irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Não era para acontecer, mas todo mundo tem um melhor amigo, e o melhor amigo de um é o melhor amigo do outro. Então, muitas vezes os pastores presidentes, os pastores locais, eles querem abafar algum escândalo, pensando que a nave da igreja não sabe. A nave da igreja sabe tudo, sim. Que nem eu disse, cada amigo tem um melhor amigo, cada amiga tem uma melhor amiga. Então, muitas vezes um obreiro cai em adultério, por exemplo, cai no uso de drogas ou alguma coisa do tipo, e ele continua exercendo as suas atividades, mas o povo da nave da igreja continua sabendo o que está acontecendo. Então a igreja ela perde credibilidade. Então é o seguinte, meus irmãos, o pecado ele deve ser confrontado na sua base, na sua essência, deve ser confessado e tratado em gabinete. Tratado em gabinete, isto é, a pessoa que traiu ou caiu, ela deve ser confrontada segundo os padrões bíblicos, deve pedir perdão para a parte que foi traída ou teve sua confiança abalada, deve ser discipulada, deve passar por um processo de santificação diário, arrependimento diário, e acima de tudo, ela não deve exercer atividade da igreja por um bom tempo. Minha opinião pessoal, mais de ano. Por que isso? Quando nós vemos 1 Timóteo 3, os requisitos para ser um bom obreiro, a maioria dos requisitos ali são requisitos de exemplo público, isto é, de que um obreiro deve exercer para a sua comunidade. Que tipo de obreiro vai exercer uma boa influência se ele continua tendo seu pecado exposto que eu digo é conhecido por todos, mas continua fazendo a obra de Deus? Que credibilidade vai ter? Muitas igrejas elas caem em desgraça, elas caem em descrédito justamente por isso, por ter obreiros em pecado, conhecido, ainda exercendo as suas atividades. Se você pecou, peça perdão à parte que foi ofendida, busque um aconselhamento pastoral, um tratamento espiritual e, acima de tudo, tenha a consciência e a vergonha na cara para deixar voluntariamente a obra que você está fazendo. Não faça a obra de Deus em pecado. Deus abençoe.